Boa noite, igreja. Quando sentir a presença do Senhor nessa noite, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando por esse momento. Espírito Santo, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar, por tudo aquilo que o Senhor já fez, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fará, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, agora mesmo, no coração e na mente de cada um de nós que aqui chegou, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Nós nos abrimos para ti, para o seu consolo, para o seu fortalecimento, para aquilo que o Senhor deseja equipar cada um de nós. Senhor, nós te convidamos, Pai, tenha liberdade, Pai, tenha toda a liberdade para falar aquilo que está no teu coração para nós, em nome de Jesus. Amém. Essa semana foi uma semana bem desafiadora para nós, porque alguns amados da igreja, perderam entes, parentes, pessoas queridas, próximas, e nós passamos uma semana bem intensa nesse sentido, né? Tivemos lá e pudemos chorar com os que choram, consolar os que precisam ser consolados. Mas antes disso, Deus estava trazendo à minha atenção algumas coisas. E eu comecei a meditar sobre aquilo que Deus queria falar conosco nessa noite. E eu creio que se você está aqui é porque Deus deseja não apenas te encorajar, te consolar, mas também te equipar para as coisas que Ele deseja fazer através da sua vida. Amém? Queria abrir a Bíblia com você em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 16 ao 18, um texto que falamos muito, gostaria de ler junto com a igreja. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, diz assim: alegrem-se, vamos juntos, alegrem-se, orem continuamente, deem graças em algumas circunstâncias ou em todas? Todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, eu te faço essa pergunta. Esse tipo de conselho que Paulo está dando aqui à igreja é um tipo de conselho para quem experimenta e está experimentando toda a paz e está tudo bem, não tem nada de mal acontecendo, ou é um conselho para alguém que está experimentando sofrimentos e perdas e dificuldades? Porque nenhum de nós precisa instruir alguém dizendo, olha, alegra-se sempre quando tudo vai bem. Deem graças em todas as circunstâncias quando tudo está no meio da paz, está tudo tranquilo. Nós não precisamos desse tipo de instrução. Nós já estamos bem. Nós já estamos alegres. Mas isso aqui é um conselho que Paulo dá àquela igreja, dizendo, olha, vocês precisam se alegrar sempre. Vocês precisam orar continuamente, sem cessar. E também dar graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Isso demonstra para nós que a alegria, a oração e a ação de graças não é dependente das circunstâncias que nós vivemos. Se a palavra de Deus está dizendo para você fazer essas coisas, é porque Deus também te dá o poder para fazer isso. Quantos entendem que não é natural, no meio da tristeza, se alegrar? Quantos entendem isso? Quantos entendem que não é natural você agradecer quando as coisas não estão funcionando? Mas se a palavra de Deus está nos instruindo a fazer isso, é porque Deus também está nos capacitando a fazer isso. E é porque quando nós fazemos essas coisas, Deus também libera a provisão necessária para dentro do nosso coração, para nós, para cada um de nós, permanecer em pé, experimentar aquilo que não é natural, aquilo que é sobrenatural, porque essas coisas estão na pessoa de Cristo. Essas coisas são a provisão que está na obra de Cristo, naquela cruz. Sabe, a realidade do mundo quebrado em que nós vivemos é essa, queridos. Vamos presenciar dores e sofrimentos ao longo da nossa história.
Se você não experimentou isso muito, infelizmente eu tenho que te dizer que você pode experimentar. Porque enquanto nós estivermos aqui, no mundo que precisa ser redimido, resgatado completamente pela ação de Deus, nós vamos presenciar essas coisas. E muitas vezes vamos presenciar na nossa família, na nossa vida, mas muitas vezes também vamos presenciar na vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes. Só que a palavra de Deus nos ensina que há muito mais além disso. Há muito mais além do sofrimento, há muito mais da dor, há muito mais da luta. Existe algo sobrenatural, algo que pertence aos céus, que faz a diferença hoje aqui na terra. Sabe, nós não vivemos como aqueles sem esperança, nós vivemos como pessoas que estão repletas de esperança. Porque a nossa realidade não é a realidade natural, mas é a realidade sobrenatural. Sabe, a gente vai se deparar com a nossa fragilidade. Nós vamos nos deparar com a nossa incapacidade de fazer alguma coisa. Existem momentos que você simplesmente não tem nada a fazer. Apenas reconhecer o quão pequeno nós somos, o quão frágil nós somos. E enquanto eu vinha meditando sobre essas coisas, sobre a fragilidade, sobre a fraqueza, sobre como a vida é passageira, Deus começou a falar comigo, dizendo: filho, abra bem os olhos. E eu comecei assim: por que, Deus? Por que abra bem os olhos? E esse é o tema da palavra. Eu creio que Deus está falando para a igreja: abra bem os olhos. E Deus começou a trazer à minha memória, sabe, textos em que a abertura dos olhos mudou circunstâncias, mudou realidades, trouxe um milagre em situações que necessitavam de milagres. Foi quando os olhos foram abertos. Eu me lembro que durante um ano eu tive a oportunidade de servir no ministério da Bethel Church, que era um ministério de cura. Então todos os sábados nós nos dirigimos ali àquele salão de reunião e as pequenas salas, e passavam ali centenas de pessoas com algum tipo de enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, enfermidade de todos os tipos. E nós passávamos das 7 às 1h da tarde ministrando em pequenos grupos, ministrando cura e ministrando cura. E era impressionante, porque às vezes quando nós íamos conversar com as pessoas, existiam pessoas que deixaram suas nações, viajaram o planeta, atravessaram os oceanos para ali estarem, para receber uma oração, não por causa da casa, mas porque ouviam-se falar de milagres que estavam acontecendo ali. Então, na sua necessidade, nos seus sofrimentos, elas faziam o que era necessário para deixarem as suas casas, atravessarem o seu país, irem para outro país para receber uma oração. E quando eu chegava ali e ouvia esses testemunhos, eu ficava constrangido. Constrangido por quê? Porque eu sabia que em nós não havia solução. A única pessoa que podia dar solução era o Senhor Jesus. E é muito fácil, quando você ministra diante do sofrimento, que você sinta o sofrimento. Então, às vezes, eu saía daqueles momentos ali quase que arrasado. Sabe, sem conseguir entender, sem conseguir processar as coisas que eu tinha ouvido, as coisas que eu tinha visto, embora ao mesmo tempo em que se ouvia aquelas dores, aquele sofrimento, também se ouvia as curas que aconteciam. Porque enquanto ministrávamos, eram vários pequenos grupos naquela sala, enquanto ministrávamos, de repente alguém gritava: eu estou curado! E a pessoa que nunca tinha ouvido, ela tinha voltado a ouvir. E a pessoa que não conseguia mais se movimentar, ela voltava a ter movimentos. E as pessoas eram instantaneamente curadas pelo Senhor. E acontecia isso de um lado, acontecia isso de outro. Ou seja, a alegria em meio à dor, respostas em meio ao sofrimento, aconteciam também. E eu comecei a observar que os líderes que mais eram usados, que eu mais via testemunho, que eu mais via eles, sabe, sendo poderosamente usados pelo Senhor para ministrar cura, eram aquelas pessoas que mais sorriam,
que mais se alegravam, que às vezes estavam gargalhando. Não era uma unção, não era uma alegria natural, era uma alegria sobrenatural. Porque de alguma forma, embora viesse a realidade dos fatos, eles sabiam que eles estavam vivendo debaixo de uma autoridade superior. Alguém que poderia dar solução para aquilo ali. E é por isso que eles se alegravam, com a expectativa, com a ardente expectativa do mover do Espírito Santo, para transformar aquelas realidades. E é isso que eles viam. E eu comecei a observar que cada um dos líderes que ali estavam, e que você ouvia mais testemunhos, sábado após sábado, eram aqueles mais repletos de alegria. E eu comecei a ir para casa, e às vezes eu falava isso com Flávia. Falei, Flávia, hoje eu estou acabado, acho que eu não dou vontade de fazer nada, acho que eu dou vontade de deitar e dormir. Porque de alguma forma, eu começava a abraçar a dor. Eu começava a abraçar o sofrimento daqueles que estavam ali. Porque você se identifica com aquilo ali, você se coloca no lugar daquela pessoa. Mas às vezes, o fato de você se agarrar no sofrimento significa que você deixou de se agarrar à provisão. Porque você pode ministrar, mesmo em meio ao sofrimento, vivendo da realidade, da perspectiva dos céus. E duas coisas me marcaram durante esse tempo que estávamos ali. A primeira coisa, que uma manhã, uma mulher, uma das líderes lá, ela simplesmente disse assim no final do tempo de ministração: o Senhor Jesus se alegra com a sua disponibilidade de estar aqui. Aquilo me marcou profundamente. Porque eu comecei a ver que não se tratava de mim. Eu comecei a entender que se tratava daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que Ele queria fazer. Queridos, não existe pessoa que mais deseja o bem dos seus filhos. Quantos estão entendendo? Não existe pessoa mais interessada em você estar saudável, em você ter saúde emocional, em você ter saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Não existe pessoa mais interessada em você estar pleno. A palavra de Deus, quando fala sobre salvação, às vezes usa um termo chamado sozo. E sozo significa pleno. Então esse texto, essa palavra, ela é usada em vários contextos nos evangelhos. Em alguns deles, quando se trata da salvação da alma, mas também às vezes em salvação do corpo, ou seja, cura física. E às vezes quando fala do interior da alma, também fala sozo. O propósito de Deus é que nós sejamos plenos. O que deforma, o que faz a gente experimentar esse mundo quebrado, sempre foi o pecado. E a consequência que vem do pecado. Enquanto eu meditava sobre essas coisas, eu sentia Deus falando, abra bem os olhos. Sabe, a fé, ela não precisa ignorar a realidade e nem os fatos, mas é a presença de Deus que traz a verdade acima dos fatos. Por vezes você precisa chegar ao limite de você mesmo para que o sobrenatural de Deus se manifeste em você e através de você. Queria que você abrisse sua Bíblia e permanecesse com ela aberta. Vamos abrir ali no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Do verso 36 ao 38. Eu quero que você comece a observar o que a palavra de Deus diz nesses textos. Mateus, capítulo 9, verso 36 ao 38. Quando acharam, digam amém. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O que nós lemos no versículo 36 é que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Então, quando Jesus viu as multidões, ele vira para os seus discípulos e disse: olha, a seara é grande demais, os trabalhadores são poucos, então comecem a orar
para que Deus envie mais trabalhadores. Quando Jesus viu, ele instruiu os seus discípulos a orar. Vamos passar no capítulo 14 de Mateus. Mateus 14, verso 14 ao 17. Diz assim no 14: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve o quê? Compaixão deles. E fez o quê? Curou os doentes. Então, de novo, Jesus saiu do barco, ele viu o povo. E o que aconteceu? Teve compaixão. E depois de ter tido compaixão, ele curou os doentes. Verso 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Então, olha só, ao cair da tarde, os discípulos vêm até Jesus e dizem para ele: esse aqui é um lugar deserto, Deus. Manda esse povo embora para que eles tenham que se alimentar. E qual foi a resposta de Jesus? Deem-lhes vocês o que de comer. Os discípulos viram a necessidade. Os discípulos sabiam que aquele povo ia passar fome. E porque eles viram, o Senhor falou: agora vocês vão e dão. E eles foram, depois recolheram aqueles pães, aqueles peixes, e houve um milagre de multiplicação. E todo aquele povo foi alimentado. Mas eles viram a necessidade. João capítulo 11, verso 33. João 11, verso 33 ao 35, diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. E nós sabemos o final da história. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus precisou ver. Você já parou para pensar que Jesus, ele deixou de ir ao encontro de Lázaro antes que ele morresse, propositadamente? Se você ler o texto que antecede esse versículo, você vai ver que alguém já havia dito a Jesus que Lázaro estava enfermo. Mas apesar disso, Jesus sabia o que Deus ia fazer com Lázaro. E ele, de forma intencional, esperou que acontecesse. Mas ainda assim, quando ele chega e vê Maria e os judeus chorando pela morte de Lázaro, Jesus também se compadece deles. E a pergunta é essa: onde o colocaram? E eles dizem para Jesus: vem e vê, Senhor. Às vezes nós precisamos ver para que, através de nós, em nós e através de nós, se manifeste o milagre. Às vezes nós precisamos presenciar certas coisas para que o nosso coração tenha a oportunidade de se compadecer. Marcos capítulo 2, verso 5, diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. De novo, ao ver Jesus, a fé que eles tinham, seus pecados estão perdoados. Atos capítulo 14, verso 8 ao 10. Vamos abrir juntos lá. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. E ele ouvira Paulo falar. E quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique de pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Quando Paulo olhou diretamente para ele
e viu que o homem tinha fé para ser curado. Então ele declarou: levante-se e fique de pé. Paulo viu a fé. Atos 28, verso 8 e 9. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. E Paulo entrou para vê-lo. E depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Quantos estão percebendo o padrão aqui? Quantos estão percebendo essa repetição de um padrão? Não somente para Jesus, mas também para os discípulos. Eles precisaram entrar no lugar de dor, de sofrimento. Eles precisavam enxergar que isso estava constante, estava evidente, para que então houvesse a oportunidade de Deus se manifestar com poder. E às vezes é exatamente isso que nós estamos passando. Milagres acontecem onde milagres são necessários. Você carrega a presença do Espírito Santo de Deus. E milagres acontecem onde milagres são necessários. Sabe, se você tem presenciado lutas, tribulações, abra bem os olhos. Começa a olhar, assim como Jesus um dia olhou. Porque Ele quer usar a sua vida para trazer a resposta, para ser solução, para trazer respaldo, para trazer provisão dos céus. Deus quer usar você. E é interessante que o livro de Hebreus, capítulo 1, diz que Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria, acima de todos os seus companheiros. Imagine que Deus, sendo perfeito, vivendo agora num mundo repleto de sofrimento, de enfermidade, um mundo totalmente quebrado. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria, acima de todos os companheiros. Imagina o Salvador da humanidade, queridos, vendo a criação caída, a criação que Ele mesmo fez, sofrendo e padecendo, e a palavra de Deus dizendo que Ele recebeu o óleo de alegria, acima de todos. Imagina Jesus aí, né? No meio do seu grupo, celebrando, se alegrando. Mas isso não significa que Ele não chorou, que Ele não sofreu. Isso não significa que Ele não teve que passar por situações que estremeceram o seu próprio coração. A Bíblia mesmo diz que Jesus, Ele clamou, levantou a sua voz a Deus com orações e súplicas, com lágrimas e alta voz, ao Deus que sabia que poderia livrá-lo da morte, mas ainda assim Ele se humilhou, Ele resolveu obedecer e passar pela morte, por mim e por você. E a palavra de Deus diz que Ele foi aperfeiçoado, que Ele aprendeu a obediência, a obedecer pelas coisas que sofreu, de forma que hoje Ele seja o autor, a fonte eterna de salvação para todos aqueles que nele creem. Jesus mesmo precisou passar pelo sofrimento para que se tornasse o autor da salvação, para que fosse aperfeiçoado. Então nós não ignoramos o sofrimento, nós não ignoramos que exista, que às vezes machuca, às vezes não, todas as vezes machuca, mas ainda assim, quando nós chegarmos ao final de nós mesmos, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: agora que eu cheguei, o que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer em mim e através de você? O que Deus pode fazer nessa situação? O que Deus pode realizar aqui agora? Somente a alegria dos céus pode ser resposta para nós, queridos.
João capítulo 14, 12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Algum de nós pode fazer alguma coisa? Mas o Espírito Santo que está em você pode fazer. Se Jesus tivesse vivido nessa terra apenas como Deus e não como homem, dependente do Espírito Santo, todas as coisas que ele fez como Deus. E nós vamos celebrá-lo e adorá-lo porque ele é digno. Mas se ele fez essas coisas que fez, também como um homem, dependente da pessoa do Espírito Santo, na verdade ele estava modelando um caminho para eu e você andar. Se Deus fez as coisas que ele fez como apenas Deus, e não também como homem que ele é, se ele realizou milagres por causa da sua divindade, então nós apenas o celebramos, o aclamamos, mas sabemos que nada disso pode ser reproduzido. Mas se nós entendemos que ele fez essas coisas, escolhendo se limitar à sua humanidade, dependendo do poder do Espírito Santo para realizar as coisas que ele fez, isso significa que ele estabeleceu um caminho para mim e para você andarmos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus e Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, aquele que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos dele, com as consolações que nós recebemos no seu dia a dia, sabe, no meio daquela dor, daquele problema, naquela perda, com a consolação que você recebe nesses momentos, você seja um instrumento para consolar outros. Isso significa também que parte das consolações que nós passamos são a resposta de consolação para o seu irmão em Cristo. Agora, se isso é uma realidade, se Deus estabeleceu dessa forma, que a igreja console a igreja, quando nós deixamos de consolar a igreja que perde. O consolo que às vezes nós não recebemos é porque a igreja deixou de consolar a igreja. A igreja sofre quando eu não faço a minha parte. A igreja sofre quando você não faz a sua parte. A igreja sofre. E às vezes nós estamos na posição de consolar, mas também às vezes estamos na posição de sermos consolados. É por isso que nós precisamos que a igreja se levante. É por isso que nós precisamos que você seja a igreja de Cristo. Que eu seja a igreja de Cristo. É por isso que quando aquela líder um dia falou, eu quero agradecer. Na verdade ela diz, o Senhor Jesus te agradece. O Senhor Jesus se alegra pelo fato de você ter disponibilidade de estar aqui. Porque nós, a igreja, precisa estar nas trincheiras. Nós precisamos estar no lugar da dor, no lugar do sofrimento, no lugar da perda. Nós precisamos estar ali. Porque é ali que nós compartilhamos a consolação que nós recebemos de Deus. Hebreus 5:7 diz isso. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte,
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Nós temos a tendência de escolher aquilo que é confortável, mas Cristo escolheu aquilo que era certo. Queridos, não é fácil. Não é fácil ser um ombro. Não é fácil. Quando ouvimos a perda dos amados, a realidade natural é você, meu Deus, mais uma vez. Nós não queremos passar por isso de novo. É duro. É doído. E Jesus ainda assim, ele escolheu a vontade de Deus, não importa o que aconteça. Imagina você tendo o poder, como diz as Escrituras, de num momento ser livre de toda dor, de toda perseguição, de todo sofrimento. Imagina você ter esse poder, que se Cristo tivesse orado dessa forma, como ele, a própria Escritura diz, Deus enviaria uma multidão de anjos e o livraria ali de toda dor, de toda possibilidade de dor. Mas ele se humilhou e disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu quero te dizer, se nesses momentos o conforto vier ou tentar capturar o teu coração, não escolha o que é conforto. Escolha o que é a vontade de Deus. Escolha ser a igreja. Você não precisa ter muitas palavras. Você não precisa saber o que dizer. Simplesmente esteja presente. Simplesmente seja. Porque Deus vai usar o seu abraço. Deus vai usar a sua presença, a sua companhia para trazer consolação. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. O Espírito Santo me disse que deveríamos fazer duas coisas aqui. A primeira coisa é orar por todos aqueles que de alguma forma estão passando por sofrimento e dores, passaram por perdas, estão passando por problemas, que precisam que a igreja seja igreja. Isso não só apenas na parte física, isso não apenas na parte emocional, mas em todas as áreas. Se você precisa de apoio, se você precisa de oração, se você precisa de que alguém seja igreja com você, eu quero que você levante sua mão bem alto. Assim, eu estou precisando que a igreja seja igreja comigo. Levanta, amém, ali atrás. Aqui também, queridos. Pode levantar bem alto, aqui na frente. Você está dizendo assim, eu estou passando ou passei por alguma situação. Essa semana, hoje, não importa quando. Mas eu preciso da intervenção divina. Então você regama de suas mãos, para que a gente saiba onde você está. Agora eu quero pedir que a igreja, ela possa vir ao redor dessas pessoas, que nós vamos estar orando com eles. Não pode sair do seu lugar. Pode cercar eles aí. Sinta-se à vontade. Você está perto de um deles, só se aproxima. Ali atrás também. Eu quero que você comece agora a orar por eles. Se eles sentirem o desejo de falar o que é, não tem problema, pode falar, para que você seja específico. Mas vamos começar a cobri-los em oração. Começar a abençoá-los. Sabe, erga a sua voz, Senhor Jesus, abençoa essas pessoas. Abençoa esse coração, essa perda, esse sofrimento. Começa a orar, queridos.
Se você não está perto ainda, mas você está próximo, feche os seus olhos também, comece a interceder, comece a orar por eles, para que Deus possa trazer o consolo dos céus. Ricardo, baixa um pouquinho essa luz aqui para mim. O Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Cobre Jesus, cobre Jesus. Erguemos as nossas vozes, Pai, em oração. Amor, Jesus, vem, Pai. Vem com bálsamo, vem com refrigério, Senhor. Vem restaurar, Senhor Jesus. Traz o consolo da Tua presença, Jesus. Aqueles que não estão orando, o Tiago falou sobre que nós precisamos parar de nos agarrar ao sofrimento e que o milagre acontece onde milagres são necessários. Se você precisa de um milagre, eu preciso de um milagre, todos os dias. Se você precisa de um milagre, aqui é o lugar. E é isso que o Senhor quer fazer, trazer um milagre sobre você. Então, comece a orar. Deixa de ficar agarrado ao sofrimento, porque o milagre acontece aonde há necessidade do milagre acontecer. A minha vida e a sua vida, nós precisamos de milagres constantemente. Nós precisamos estar abertos para o agir de Deus, porque assim nós somos curados, assim nós somos consolados e assim podemos consolar outros. Então esteja orando, ore com quem está do seu lado, se você não tiver cobrindo a vida de alguém, abençoe a vida de alguém, começa a falar em línguas, começa a ministrar, o Espírito Santo vir aqui, fazer presença nesse lugar. Ele que está aqui, Ele é o dono desse lugar, Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós não somos donos de nada. O Senhor é o dono da igreja. E é Ele que cobre as nossas vidas. É Ele que está sobre nós. É Ele que está sobre a nossa vida. É Ele que dá a direção para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. O Senhor é dono da igreja. O Senhor é dono da igreja. O Senhor é dono da nossa vida. O Senhor é dono dos milagres. Os milagres vêm do Senhor. Somos apenas instrumentos em receber o milagre. Deus, não queremos ficar agarrados ao sofrimento, às dores, ao luto. Nós queremos viver mais. Nós não queremos ficar presos aos pensamentos, às fantasias, às interpretações. Nós queremos estar firmados na Tua palavra, que diz quem eu sou, quem nós somos em Ti, Senhor. Somos filhos e filhos amados, e é nisso que queremos nos agarrar. Nós não queremos ficar presos àquilo que não nos dá esperança. Nós não queremos ficar em sofrimento. Em nome de Jesus, todo sofrimento vai embora. Todo pensamento que te gera sofrimento, que te gera dor, que te leva ao luto, que te leva àquela experiência que você passou, em nome de Jesus, caia por terra. Queremos estar firmados no Senhor. Queremos estar lembrando dos milagres que nós já vivemos. Venha, Jesus. Vem, Espírito Santo. Venha. Venha nesse lugar. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Deixa o Senhor falar. Vai falando em línguas. Vamos encher esse lugar. Oh, Espírito Santo.
Queremos a nossa casa arrumada. Queremos a nossa casa arrumada. Toda bagunça vai embora. Em nome de Jesus. Os irmãos obreiros, peço que vocês estejam sensíveis a palavras de conhecimento que você possa estar recebendo agora para ministrar a cura. Ou se você sente o Espírito Santo te tocando em alguma parte, sente que existe alguma debilidade ou limitação, precisa ser orado, então seja sensível. E se você está aqui nessa noite e você sente algum tipo de restrição ou limitação de movimentos, nas articulações, movimentos, sabe, nos seus movimentos das pernas, movimento dos braços, movimento das mãos, você levanta uma das suas mãos para que alguém possa estar orando com você. Se você sente algum tipo de restrição de movimento, alguma limitação de movimento, você está aqui nessa noite, erga uma das suas mãos para que alguém possa orar com você. Queremos que Deus está liberando cura sobre você em nome de Jesus. Breninho, chega aqui para orar. Queridos, a gente vai finalizar a transmissão agora. Que o Senhor te abençoe, você que está em casa. Que o Espírito Santo também continue falando ao teu coração, à tua alma, ao teu espírito. Que tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.